Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo que eu achei bem legal, que vocês me pediram, que é os 50 fatos sobre mim. Eu tentei procurar 50, mas eu só consegui 40, então eu espero que esteja valendo mesmo assim. Então vamos lá! Se você tem curiosidade de saber um pouquinho mais sobre a minha vida, o primeiro fato de todos é que meu nome é Kindy Yamakawa Peterson, agora que eu casei, mas era Kindy Yamakawa. E de onde que meu pai tirou esse nome? Ele inventou, digamos assim, porque ele pegou de Kin em japonês, que é ouro, e Di ele pegou de diamante, então ele quis que ficasse ouro e diamante, então ele inventou que esse nome significa ouro e diamante, então pra mim é ouro e diamante. Eu sou a irmã caçula, eu tenho 2 irmãos mais velhos, e eles são bem mais velhos que eu. O Marcel tem 10 anos mais que eu, e o Adrian tem 8 anos a mais do que eu. Uma coisa engraçada é que eu era uma criança muito feia. Gente, eu era muito feia. Eu era gordinha, eu tinha os dentes separados. E quando eu era mais nova até, eu tinha os dentes podres, porque eu tomava antibiótico, tive que tomar um monte de remédio. E eu era uma criança muito, muito, muito feia. Sério, muito feia. Eu vou colocar foto pra vocês. Como eu era muito feia e eu era gordinha, os meninos do colégio sempre ficavam tirando sarro de mim. Daí o que eu fazia? Eu ia lá e batia neles. Então eles me apelidaram de Karate Kindy. Meu apelido na escola era Karate Kindy. Eu tenho refluxo. Desde que eu era bem pequenininha, desde que eu me recordo por gente, eu tenho um refluxo bem feio e ele nunca melhorou. O que é engraçado é que eu caracterizo as pessoas na minha vida que gostam de mim e as que não estão nem aí pra mim, das pessoas que na hora que eu preciso vão buscar água pra mim. Isa, Idai e Kevin são as pessoas que mais me ajudaram na minha vida até hoje. Em momentos que eu passei, que eu tive crise de refluxo. Eu comecei a me apaixonar por esse mundo da maquiagem e beleza quando eu tinha 12 anos. Então quando eu tinha 12 anos, minha mãe me deu aquela paleta de 120 cores que eu uso até hoje. Que era bem... Na época foi bem cara, acho que ela pagou R$130 nisso e hoje você acha por, sei lá, R$50. Mas ela comprou essa paleta pra mim e eu comecei a pesquisar, assistir vídeo, comecei a aprender e nunca mais parei. Eu sou formada em técnica em recursos humanos, eu fiz junto com o ensino médio e eu peguei meu diploma antes de casar, eu entreguei meu TCC na semana do meu casamento, mas eu consegui, eu passei. E eu acho que eu nunca vou usar isso na minha vida, embora tem muitos ensinamentos que eu aprendi na escola que eu uso na vida, tipo assim... como que as pessoas agem, etc. Mas eu não acho que eu vou trabalhar com isso at all. Eu prefiro ir vender coxinha. Eu sempre falei pra minha mãe, ai mãe, eu vou morar fora. Mas eu nunca realmente levei isso a sério. Mas essa é a prova que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Porque eu acabei conhecendo o Kevin, comecei a namorar com ele, e no fim a gente casou e eu vim morar aqui. Então eu nunca imaginei que eu fosse realmente largar minha mãe e morar longe da minha família. Mas aconteceu. Eu sou tia 3 vezes. Uma vez pelo lado da minha família e 2 vezes pelo lado da família do Kevin. E eles são a coisa mais linda. Sério, eu morro pelos meus sobrinhos. Eu vou colocar foto deles pra vocês verem como eles são lindos. Eu já fiz balé quando eu era pequena. E eu achava que eu era boa, mas aí eu fiz um teste do Teatro Guaíra, que é um teatro bem grande lá em Curitiba. E quando minha mãe foi buscar o teste, ela mentiu pra mim que ela tinha ido comprar pão porque eu não passei. Então, aí ela escondeu isso de mim até eu crescer. E eu fiquei bem triste quando eu descobri, mas enfim. Não era pra ser a minha carreira, fazer o quê? Eu queria ser bailarina, mas a gordinha não servia pra ser bailarina. Amo esportes no geral, mas eu amo jogar handebol. Eu já treinei na escola, eu fazia parte do time, mas aí eu troquei de escola e eu vou falar disso pra vocês em outro fato. Eu estudava num colégio particular e é um colégio muito bom. Era um colégio muito bom, né? Só que eu comecei a ter problema com as pessoas lá e aí eu queria sair do colégio. Eu falei, mãe, eu preciso sair do colégio. Meu pai não quis me trocar de colégio. Então eu fui lá e fiz matrícula num colégio estadual. E quando eu entrei lá, todo mundo ficou assim, gente, o que aconteceu? Você reprovou? Seu pai perdeu o emprego e você não pode mais estudar no colégio particular? E eu, não, na verdade nada mudou, eu só quis mudar. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu conheci as melhores pessoas, eu tive as melhores experiências. Eu aprendi muito, assim, não questão de conteúdo de escola, mas eu aprendi muito a sair daquele mundinho de que todo mundo só pensa em si e ver que as pessoas... O mundo é muito mais. Olha, sério, eu aprendi... As melhores lições da minha vida eu aprendi no colégio, que eu estudei estadual, e foi maravilhoso, e foi lá que eu fiz o curso de RH. Não me arrependo, se eu pudesse voltar eu faria a mesma coisa. Quando eu tava, tipo assim, eu saí na 8ª série. Quando eu tava no 2º ano, eu comecei a me arrepender, eu pensei, putz, o que eu tô fazendo? Eu já tava fazendo técnico, eu pensei, eu preciso sair, eu preciso fazer cursinho, eu preciso voltar pra uma escola particular, eu preciso fazer vestibular, blá, blá, blá. Mas não. Depois eu vi que não precisava disso. Eu, quando era pequena, eu já conhecia o Kevin de vista, e eu achava ele bem bonitinho, mas eu nunca tinha falado com ele. E aí, quando eu tinha 12 anos, eu até comentei com uma amiga minha, que é a melhor amiga dele, que ele era bem bonitinho, e ela falou, ai, namora com ele quando ele voltar da missão. Mas só que eu era assim.
E eu achei que ele nunca fosse olhar pra mim, mas o jogo virou, não é mesmo? Eu faço um sushi que é maravilhoso. Meu sogro falou que ele gosta mais do meu sushi do que sushi de restaurante. Eu tive uma infância extremamente feliz. Eu morava numa rua sem saída, no Brasil. E eu tinha duas melhores amigas que moravam na minha rua, a Day e a Isa. E a gente brincava o dia inteiro na rua. Era muito feliz. A gente... Nossa, foi muito bom. Eu sinto saudades. Eu vivo a minha vida de dieta. Eu sempre tô de dieta. Eu nunca penso assim, ai, o que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer um estrogonofe. Não, eu sempre tenho que pensar, eu vou comer um franguinho, vou comer uma salada. E mesmo assim eu nunca emagreço. Porque eu compenso tudo no final de semana. Eu tenho cabelo comprido desde que eu tenho 13... Eu tenho cabelo comprido desde que eu tinha 13 anos. E eu cortei... A última vez que eu cortei ele curtinho foi em 2008, eu acho. Foi quando eu fiz assim umas camadinhas e com navalha repicado bem curto, assim. A última camada era aqui. Quando eu voltava do treino no handebol, minha mãe falava que tava parecendo um capacete. Eu deixei o cabelo crescer. Até que ele ficou, quando eu tava na 8ª série, que foi quando eu troquei de colégio, ele já tava bem comprido. E eu nem me dei conta que ele tava tão comprido. Eu só usava ele cacheado, assim. E depois eu comecei a gostar dele comprido e comecei a hidratar e deixar ele crescer. E nunca mais tive cabelo curto. E eu tenho muita vontade de cortar o cabelo bem curtinho. Mas não tenho coragem. Essa parte é meio triste. Depois que eu me mudei para os Estados Unidos, eu desenvolvi doenças que eu nunca achei que eu fosse ter, como depressão, ansiedade e até doenças que eu tenho uma doença de pele, assim, que também é por causa do... que é relacionada ao seu estresse, nervosismo e etc. E eu fiquei tudo assim porque eu vim longe da minha família, dos meus amigos, eu casei e foi assim, um turbilhão na minha vida. Continuando nesse assunto, mudar para os Estados Unidos foi a maior surra que eu já tomei da vida. Foi assim... Foi um monte de tapa na cara e a vida me deu um monte de voadora mesmo, mas foi muito bom pra mim, eu aprendi muito e continuo aprendendo e eu consegui crescer muito como pessoa, assim, eu tenho outra visão da vida hoje em dia. Que as meninas da minha idade, às vezes eu penso, nossa, para de perder seu tempo, sabe? Eu sou mormon, eu sou da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, então isso significa que eu me casei pra eternidade. Eu só aprendi como lavar roupa quando eu casei, e foi o Kevin que me ensinou, e ele achou uma pouca vergonha que eu não sabia lavar roupa. Mas não foi porque minha mãe nunca me ensinou, não. Ela tentou me ensinar várias vezes, mas eu que não tava nem aí mesmo, achei que eu nunca fosse precisar. Ai, que burrinha. Eu tenho 1,65 m, algumas pessoas pensam que eu sou super alta porque eu uso salto muito alto. Eu uso salto 13, 15, depende. Mas não, eu não sou tão alta assim. Eu pretendo ter 4 filhos. Aqui em Utah isso é muito normal e principalmente dentro da igreja as famílias são muito grandes e são lindas um atrás do outro. Mas eu também não quero ficar falando porque eu ainda não tive filho, então vai que eu desisto no meio do caminho. Mas o plano inicial são 4. Eu tinha minha vida toda planejada. Apesar de que eu falei que eu ficava falando pra minha mãe que eu ia morar fora, a minha vida estava toda planejada. Eu ia me formar nos recursos humanos, eu ia comprar um carro, eu ia tirar minha carteira, eu ia entrar na faculdade, ia fazer estética, depois ia me especializar, e depois ia trabalhar numa clínica, depois ia abrir minha clínica, e depois, de repente tudo mudou. Eu casei e agora meus planos mudaram um pouco, continuo na mesma área, né? Eu ainda continuo querendo estudar estética e querendo abrir minha clínica, mas só que eu mudei muita coisa na minha vida. Eu já fiz 2 cirurgias plásticas. A minha orelha, eu corrigi que ela era bem feia e coloquei silicone. Mas vocês nunca vão notar que eu coloquei silicone porque eu não vou ficar mostrando meus peitinhos no Instagram. Eu só me dei conta de que eu conseguia falar inglês fluente quando eu fui na louca e comecei a trabalhar num call center. Eu consegui, uma brasileira conseguiu pra mim, minha amiga tava entrando também e eu pensei, eu também preciso de um emprego, acho que eu vou tentar também. E aí que foi a prova de fogo, mas aí eu me dei conta que eu conseguia. E eu sempre tive muita dificuldade no listening, que eu não conseguia entender o que as pessoas falavam, mas se eu lesse, eu conseguia entender tudo, eu conseguia escrever perfeitamente, o meu forte é escrever e eu conseguia falar, mas eu não conseguia entender, eu tinha muita dificuldade. E foi aí quando eu trabalhei no call center, foi por pouco tempo, foi por 1 mês só, antes de eu ir pro Brasil. Mas foi muito bom pra mim porque eu consegui treinar mais o meu ouvido, porque eu tinha que atender telefone, né? E eu consegui também soltar mais a minha língua. Então aí eu percebi que eu conseguia falar inglês e eu perdi o meu medo. Quer dizer, às vezes eu ainda tenho medo e eu falo muita coisa errada também, mas eu percebi que eu conseguia quando eu só fui lá e me joguei. E essa foi uma das coisas que eu aprendi quando eu mudei pra cá. Que se eu não for me jogar, eu nunca vou ter nada na minha vida. Eu amo samba. Eu amo samba. Eu sou uma velha presa num corpo de jovem. O meu lugar preferido de sair à noite era um barzinho que se chama Aos Democratas. E eu ia com a minha amiga e só vai velho lá
fazer happy hour, mas a gente se divertia muito e não tinha... E sem beber, sem nada, essa porcariada que é de balada, mas a gente se divertia muito. Era o meu lugar preferido, assim, me divertia muito. Eu só de lembrar já tenho vontade de dar risada, de tanto que a gente era feliz lá nesse barzinho que só tocava samba. Apesar de eu ficar aqui ensinando pra vocês sobre beleza e maquiagem, eu sou uma ogra e eu tenho que tomar cuidado às vezes, porque eu acabo magoando as pessoas de tão ogra que eu sou. Mas eu acho que isso foi porque eu fui criada com 2 brutamontes, os meus irmãos, então eu não sou lá muito mocinha. A minha mãe é a pessoa mais forte que eu já conheci na minha vida, tanto fisicamente quanto mentalmente. Ela, assim, gente, pra você ter ideia, minha mãe consegue fazer uma panela desse tamanho de coxinha sozinha. E eu e o Kevin, a gente tem que se revezar pra fazer uma panelinha desse tamanho. Eu tenho muita dificuldade em fazer amizades, sério. Eu sou muito tímida relacionado a isso, né? Eu sou muito tímida, mas eu consigo disfarçar isso. A minha sogra costuma dizer que eu sou uma jacu disfarçada. Eu enjoo muito fácil das coisas, mas uma coisa engraçada é que quando eu gosto de alguma coisa, eu fico insistindo nela. Tipo, eu como a mesma comida todo dia se eu gosto, eu ouço a mesma música 1000 vezes, eu assisto o mesmo filme 40 vezes, mas eu enjoo muito, por exemplo, uma coisa que eu olho sempre. Eu enjoo muito fácil. Eu odeio falar no telefone. Eu odeio, sério. Se eu vejo meu celular tá tocando, eu penso 1000 vezes antes de atender. E às vezes o Kevin fala, quem te atende? Eu falo, ai, não sei quem que é. O que será que essa pessoa quer? Não gosto, odeio. Por isso que eu não me dei bem trabalhando em call center. Quando eu fiz 15 anos, ao invés de eu fazer aquela festa que todo mundo faz, eu escolhi ir pra Disney e foi maravilhoso. Foi uma escolha, assim, super... Ai, foi maravilhoso. Na época o dólar tava bem barato, acho que tava 1,70, 1,80, não sei. Só sei que eu fiz a festa na Disney e às vezes ainda eu me pego pensando, nossa, queria voltar pra aqueles dias que foi... Ai, foi assim, os melhores dias da minha vida, foram muito legais. E eu me diverti demais. Eu recomendo, se você tá em dúvida, não faz essa besteira de fazer festa, não. As minhas amigas costumam dizer que eu tenho pé de pobre. Eu calço 35, mas eu consigo meter o meu pé num 33 e num 37, assim, fácil. Então, eu posso emprestar sapato de todo mundo que eu consigo usar. Uma coisa engraçada é que eu várias vezes penso em desistir do canal. É que eu penso, isso não é pra mim, eu não sirvo pra isso. Mas aí sempre vem alguém e me manda uma mensagem fofinha e eu penso, não, tá dando certo, as pessoas estão gostando do trabalho que eu faço. Mas eu tenho que confessar que às vezes é bem difícil. Eu tenho muita vontade de viajar para vários lugares do mundo. Isso inclui Europa, Japão, Austrália, e vocês ainda vão ver que uma hora eu vou conseguir, mas eu não vou contar pra ninguém, só vou contar assim, tô aqui. Eu odeio passar frio. Gente, eu odeio passar frio, eu prefiro 1000 vezes na minha vida passar calor do que passar frio. Eu odeio o inverno. Eu sou muito mais o verão, o dia claro e nada daquela coisa cinza que é o inverno. Eu odeio frio e odeio o inverno. Uma coisa engraçada sobre mim é que eu não gosto de receber flores. Eu não sei de onde surgiu isso, eu até quando eu era mais nova eu ficava pensando, deve ser tão legal, mas gente, primeiro que eu na minha vida só recebi flores quando alguém tinha feito alguma cagada muito grande e queria se desculpar, e aí eu fiquei com trauma, tipo, não, se eu tivesse recebido flores só quando fosse assim, tipo, aqui trouxe um buquê pra você, linda. Não foi assim, foi só quando as pessoas... Né, Kevin? Eu não gosto de receber flores, gente. É que não é que eu gosto... Não é que eu não gosto de flores. Eu gosto de flores, só que eu sou bem chata pra flores. Tem flor que eu acho brega e tem flor que eu não gosto. Ainda tem mais essa de que as pessoas só dão flores quando querem se desculpar de alguma cagada que fizeram. Então eu prefiro... Sério, chega com uma caixa de pizza que você vai me fazer muito mais feliz do que isso. Um fato sobre mim é que apesar de eu gostar tanto de maquiagem e de beleza, eu não compro maquiagem que nem uma doida. Eu vejo muita gente que nem gosta tanto de maquiagem assim, mas tem muito mais maquiagem que eu, porque eu não sou assim uma doida e eu compro geralmente quando eu preciso mesmo. E nem que eu quisesse, que a minha não ia deixar eu ficar comprando maquiagem, eu também nem tenho dinheiro pra ficar gastando só com maquiagem. Sempre que eu posso eu vou lá e compro uma coisinha ou outra, mas não é com maquiagem que eu gasto todo o meu dinheiro, pode saber, é com comida. Então, eu espero que vocês tenham gostado de me conhecer um pouquinho mais, vocês sempre me pedem, né? Eu queria até deixar vocês mais próximas de mim, assim, serem mais minhas amigas, mas eu não sei o que fazer. Então, se vocês tiverem mais sugestões legais, eu tava pensando também em gravar um vídeo respondendo perguntas que vocês tenham, então vocês deixam lá no meu Instagram e daí eu vou e respondo. Acho que seria legal também pra gente se sentir mais próxima, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei, se inscreve no canal e me siga nas redes sociais, eu tô sempre por lá. Só o Twitter que eu não uso muito, mas se você quiser, tá aí também, tá? Um beijão!